Olá, amigos leitores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Este é o Leitura do Intervalo, seu podcast sobre livros de bolso. Como já é habitual nos episódios fracionados, o Bruno me deixou sozinho aqui na bancada. Então vou ter que passar alguns recadinhos antes de a gente ir para a segunda parte do episódio sobre bilhões e bilhões de Carl Sagan. O recado principal, desta edição é que a gente vai entrar num pequeno hiato de aproximadamente 30 dias durante o mês de julho. Isso acontece por conta de quê? Em primeiro lugar, o Bruno vai cuidar um pouco da tese de doutoramento dele, que ele tem que escrever algumas partes, e a escolinha do filho dele, do Yuri, vai entrar em folga agora no mês de julho. Então ele vai ter que escrever e cuidar do filho e ajudar a esposa. Então fica um pouco mais difícil para o Bruno participar das gravações. E para mim também vai ser um pouco complicado, porque como diz o ET Bilu, o recado busquem conhecimento, eu estou buscando conhecimento. Neste período de julho, aproveitando as minhas férias do trabalho que paga as contas na minha escola, o podcast ainda não nos rende muita grana, eu estarei fazendo um curso de inglês, de aprimorar o meu inglês na África do Sul, em Cape Town. Então vou poder passear pela cidade, conhecer as vinícolas, treinar o inglês e me aprimorar. Então, por conta disso, a gente vai preparar alguns materiais, mas as gravações vão retomar logo no final de julho, começo de agosto, e aí a gente vai fazer o último livro da primeira lista, que são os Peanuts, o Snoopy, e daí em diante a gente vai entrar com novos livros, novas propostas. A gente está planejando algumas coisas bem legais para o segundo semestre, tá bom, pessoal? Então, fica aí o abraço. Daqui a uns 30 dias nós nos vemos de novo e fiquem agora com a segunda parte de Bilhões e Bilhões. Um grande abraço, até a próxima. Bem, então, falar um pouco sobre como o livro dialoga com a sua época e não apenas como o livro retrata essa época. Eu vou partir aqui, Márcio e eu, no caso nós, das pistas que o próprio Sagan dá, da maneira que ele enxerga o século XX. Então ele diz que o século XX é caracterizado pelo salvar vidas, pela ampliação dos meios de salvar vida, pelos meios de destruição da vida e, por fim, da percepção que houve, da mudança de percepção que houve na relação entre natureza e homem. Então eu vou partir disso para explorar esse texto no seu diálogo aí com a época. Então a gente vai pegar primeiro o terceiro ponto, que é sobre a percepção homem e natureza. E para isso a gente vai ler dois textinhos aqui da parte 1, que é sobre o poder e a beleza da quantificação. Então, o primeiro deles é o próprio artigo que dá nome ao livro, Bilhões e Bilhões, e o segundo artigo é o último dessa parte, chamado Tantos Sóis, Tantos Mundos. A gente vai explorá-los aqui. O Bilhões e Bilhões é o texto de abertura da obra e é interessante porque começa com uma anedota, O Carl Sagan, vários textos, ele começa com pequenas anedotas, histórias do dia a dia dele, e ele vai comentar o seguinte: na década de 80, devido ao grande sucesso da série Cosmos, ele vira uma figura conhecida, as pessoas o reconhecem na rua, no elevador e tudo mais, e muita gente o interpela pedindo: você pode dizer pra mim bilhões e bilhões? E aí ele encasqueta com isso, ele fica meio preocupado, que ele começa a dizer: eu nunca falei bilhões e bilhões, eu nunca disse essa frase. E ele vai rastrear de onde vem essa história de que ele falou bilhões e bilhões. E, pelo que ele identifica, tem um humorista norte-americano que no programa dele faz uma caricatura do Carl Sagan, põe uma peruca, um terno e uma camisa de gola rolê, e que ele fica falando bilhões e bilhões de maneira constante no programa dele, e as pessoas acham que ele, Carl Sagan, falou, sendo que não é o que aconteceu. Fato que acontece constantemente, Um exemplo que ele até cita é o do Elementar, meu caro Watson, que o Sherlock Holmes nunca disse, Você pode pegar todos os livros do Conan Doyle, essa frase nunca foi pronunciada. Então é interessante que ele parte dessa anedota e aí ele vai falar do poder da quantificação. Porque o ponto dele aqui é pensar não só de onde veio essa coisa que riem sobre mim, bilhões e bilhões, mas pensar um pouco do porquê. O que
que isso pegou? Por que essa expressão pegou? Né? E aí é o assunto aqui desse texto, que é pensar um pouco a quantificação. E como é que as quantidades, elas estão atreladas à nossa experiência no dia a dia. Especialmente aqui no caso, os números grandes, né? Bilhões e bilhões, a gente entende, pô, é um número muito grande, né? Isso nos aponta para uma infinitude de coisas, para algo incalculável. E o Sagan, então, ele faz todo um exercício interessantíssimo de pensar como que os números grandes do passado estiveram articulados às condições históricas do passado. Né? Então, no caso aqui especificamente, ele faz isso com os milhões. Ele diz, bem, o século XIX, né, era a ideia de que o milhão era esse número gigantesco, um número assombroso. Uma pessoa dizer que ela era uma milionária era algo assim, significa que ela tinha dinheiro quase que infinito, tinha muito dinheiro para além da imaginação. E, bem, no século XX também é o século dos milhões de mortos, né, das guerras. Mas o Márcio e eu aqui, a gente também fez um exercício de ir um pouco para trás, né, um pouco para trás desse século XIX, XX. E pensar lá no 18, né, Bruno? Por exemplo, quando vai ter a tradução do Anton Galan das histórias árabes, que a gente conhece como 1001 Noites, né? Tudo bem que o texto em inglês não é chamado assim, são as noites árabes, mas por que esse número 1001? Né? Porque 1000 já era um número no século XVIII, no século XVII, é um número gigantesco. 1001, como diria o Jorge Luiz Borges, já citei ele agora há pouco, é como se fosse a eternidade mais um. São histórias infinitas, são histórias que nunca vão acabar. Né? Olha que maravilhoso para um leitor inveterado, né? Quem não gostaria de um livro que não termina, né? Então é interessante notar como a escala ela vai se amplificando do milhar para o milhão, do milhão para o bilhão, né? Na época o Carl Sagan ele cita isso no artigo como os anos 80 estão preparados para os bilhões, né? Porque os orçamentos de defesa dos países já estão lidando com a casa dos bilhões. As fortunas pessoais também começam a chegar nesses bilhões. A gente já tem bilionários e ele começa e como a gente falou, né, tem a ver com a percepção do mundo. A própria ciência já indica que o universo não cabe mais nos pequenos milhões nem bilhões. A escala do universo é uma escala muito maior. É uma escala que vai além disso, vai para o trilhão e para números que a gente não consegue quantificar, mas nós temos. E aí a riqueza do raciocínio humano, do raciocínio científico, nós conseguimos calcular esses números, mesmo não conseguindo contá-los, né? Porque o Carl Sagan até faz um raciocínio, se você contar um número por segundo, para chegar no bilhão, né, você chega aí a 36 anos. 32 anos contando. É muito tempo. Então, é bacana frisar aqui como, então, os números grandes, ao mesmo tempo que eles são mensuráveis, né? 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, são quantias específicas, como eles também sinalizam para essa ideia de infinitude, como eles estão muito além da nossa intuição, da nossa capacidade imaginativa, mas como eles também estão atrelados à nossa experiência. Para nós, hoje, já é minimamente natural ouvir coisas na casa do trilhão. Então, por exemplo, eu vi que o déficit público norte-americano é de, sei lá, 10, 15 trilhões de dólares. Ou que a economia da reforma da Previdência vai ser de 1 trilhão. 1 trilhão redondo. Então, 1 trilhão. É um número mágico. Se você dissesse isso no em 1950, seria absurdo. Ninguém ia falar, não, como assim 1 trilhão? Eu não consigo nem quantificar isso. É como se alguém dissesse hoje que um determinado país vai produzir 1 quatrilhão de dólares. Pra gente soa do tipo, não, pera, 4 trilhão aí tá esquisito, né? Só que em alguns campos essa escala já é aceita. Quando a gente fala, por exemplo, em programação e em dados. A produção de dados e a análise desses dados, por exemplo, na área de Big Data, né? A gente pensar que a gente já tá
já tá calculando coisas na escala do zentilhão de bytes. Que eu nem sei quantos bytes isso é um seguido de umas coleção dezenas de zeros. E é muito interessante. O Carl Sagan, ele faz uma pergunta, e aí é o momento dele te ensinar um conceito científico. Fala, olha, não teria um jeito mais fácil de escrever esses números? Porque afinal de contas eu começo a perder a noção de quantos zeros. Pergunta rápida, quantos zeros tem 1 bilhão? Sabe, é aquilo, né? Uma questão complicada. E qual a solução que ele mostra? Que os cientistas já inventaram isso. A notação científica, a notação de base 10, que é um número 10 elevado a algum expoente, e isso indica quantos zeros você tem na sequência. Então aqui, para além disso que a gente está falando, né? Não, olha só, é possível escrever esses zeros de uma maneira um pouco mais simples. É importante destacar o papel do divulgador de ciência. Então, o que o Sagan fez? Ele partiu de um problema pessoal dele, quer dizer, melhor dizendo, de uma anedota, transformou isso num problema e apresentou para quem não conhece um meio de resolução disso, não de resolução, mas de tratamento disso. Como é possível tratar, como é possível mexer com números grandes? Olha, usando notação científica. Então ele está também ensinando um elemento fundamental aí para se entender a linguagem que a ciência usa. Sim, e além da linguagem, ele faz um pequeno trabalho de história da matemática, porque no finalzinho do artigo ele vai comentar, olha, pode parecer para você estranho fazer notações de números assim, um número elevado a tanto, né, a uma determinado expoente, mas ele ressalta, por exemplo, que os matemáticos indianos e os matemáticos astecas, os astecas, eles usavam notações de base 10 para lidar com escalas de tempo muito maiores, né? Então, falar que o tempo do universo para os hindus lá no século VII era 10 elevado a 28. Então, quer dizer, um número muito grande, uma passagem de tempo tão grande que eu tenho que fazer a anotação deste jeito, né? E já mostra que se nós temos alguma dificuldade de lidar com isso no cotidiano, não quer dizer que essa ferramenta não tenha um uso prático, que é uma coisa de aprender esta linguagem e se utilizar dela no dia a dia. Exato, e aqui o Sagan ele já abre pra gente as portas, ele nos dá a chave para a relação de muita dificuldade, melhor dizendo, não seria dificuldade, seria de disparidade entre o tamanho da natureza e o nosso, né? A nossa vida, ela se dá numa dada escala e a natureza não necessariamente a respeita, ainda que nós também estamos inseridos na natureza, mas há coisas muito maiores e muito menores do que nós, há coisas que duram muito mais ou muito menos do que nós, e como lidar com elas? Esse é o grande desafio. Ele apresenta aí uma ferramentinha que ajuda a pensar esses bilhões de coisas, né? Então escreve lá 10 elevado à nona. Sim, e aí é interessante, já que ele fala dessa escala do universo, a gente partir para o nosso próximo texto dessa parte, né, que é o Tantos Sóis, Tantos Mundos, né, o último capítulo, o último artigo que encerra a parte 1 do livro. Nesse texto, o Carl Sagan vai celebrar um pouco as descobertas de exoplanetas e estrelas que na nossa galáxia ou em outras possuem planetas orbitando essas estrelas, e o que indica, né, o tamanho, né, da dimensão do nosso universo, porque não teríamos apenas a Terra ou apenas Marte, Terra, Júpiter e os outros planetas do sistema solar. Outros sóis no nossa galáxia, em outras galáxias, são orbitadas por planetas. E aí é interessante como ele vai falar do avanço dos mecanismos, das ferramentas, das tecnologias de observação astronômicas. Não, só pegar um pouco esse bonde, né, e trazer um pouco para o espaço da anedota, que a minha formação escolar, ela contemplou fundamentalmente um sistema solar fechado. Eu aprendi lá na escola, assim como muitos aí que estão na faixa dos 30 anos, que existe um sistema solar e que os planetas são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então nós aprendemos assim. E por isso nós costumamos ficar revoltados com como assim Plutão não é mais um planeta e por aí vai. Pois é, né, gente? A ciência, ela se transforma, ela se amplia, ela aprende novas coisas, ela descobre novas coisas. E isso
passa por revisar as escalas. Exato. A gente pode chamar Plutão de planeta? Por exemplo, se Plutão for chamado de planeta, então uma série de outros corpos dentro do sistema solar também serão. Então é possível pensar um pouco isso, né? Pensar que os astrônomos não decidiram, digamos assim, rebaixar o planeta apenas porque eles são maus e porque eles acharam que era ruim e por aí vai. Não. Existe uma razão para isso que muitas vezes a gente que não pratica uma determinada ciência, muitas vezes não entende. E aí o divulgador entra para trabalhar isso, para espalhar essas novas ideias, esses novos assuntos. Por exemplo, para mim foi um choque em 90 e tantos, né? No caso aqui ele especifica, né, que em 94 que se descobre o primeiro sistema extraplanetário, né, o primeiro sistema solar, digamos assim, fora do nosso Sol, né? E que em 95 se descobre o primeiro exoplaneta. Para mim isso foi um choque. Quando eu vi, falei, nossa, que incrível. Então realmente, assim, estava provado, porque até então aquilo era uma hipótese, era muito plausível dizer que outras estrelas tinham outros mundos e tal. Isso é dito há muito tempo. Na verdade, eu sempre volto a isso, mas desde o século XVII se fala da possibilidade da pluralidade de mundos. Mas aqui em 94, 95, isso estava comprovado. E hoje, em 2019, a escala disso salta aos olhos, né? Nós temos confirmados até junho de 2019 4.003 exoplanetas, né? Observados, né? Comprovados. Comprovados, melhor dizendo. Comprovados. E sistemas planetários nós temos 2.979. Então, fonte disso é o próprio site da NASA, um site chamado exoplanets.nasa.gov. Lá tem esses números atualizados, e foi no caso até junho desse ano. Uma coisa também que é importante aqui é ver a velocidade com que se achou esses mundos. Por exemplo, só no ano de 2016 foram descobertos cerca de 1.400 planetas novos. Isso é uma mudança radical na maneira de olhar para o céu, de se posicionar aí. Sim, sim, é incrível de lidar com a posição do homem na criação, né? O homem no cosmos. E aí a gente vai fazer o nosso primeiro vínculo com o presente, né? Nessa edição a gente vai começar a mas eu trouxe aqui os números. Você trouxe os números. Não, os números são fantásticos, são perfeitos, mas eu acredito que agora é a hora da gente começar a pensar o seguinte: se de 97, que é a publicação original do livro, até 2019, que estamos separados aí basicamente por 22 anos, né? A exploração espacial nos mostrou novos mundos, novos sóis, e isso está cada vez mais comprovado e consolidado. Bruno, por que raios alguém vai falar que a Terra é plana no século XXI? Exato, então esse é o assunto meio que da vez, né? De um ano para cá tem se falado muito sobre isso, infelizmente, né? Mas costuma se tratar isso muito na chave do obscurantismo em matéria de ciência, que essa opinião ela enseja. Então falar em Terra plana é sempre tratado como um absurdo, e é de fato um absurdo, né? Mas é preciso tentar explorar um pouco esse fenômeno, porque não basta dizer que algo é absurdo. Se a coisa está dada nos nossos tempos, é preciso tentar entender essa coisa. É preciso tentar identificar as suas implicações, as suas raízes, os seus efeitos e por aí vai. Né? Porque não adianta falar que é um delírio coletivo ou que são pessoas que usam chapéu de alumínio. Exato, isso, né? Isso é fica simplório e isso não fica resolve. No âmbito da pistolagem, né? Então eu vou falar mal desses caras, eu vou xingá-los e tal. Mas, assim, perde-se a oportunidade de reflexão. E o que o Sagan está pondo aqui, em alguma medida, dialoga com isso. Porque quando ele fala que as descobertas astronômicas no século XX, elas transformam tudo, elas também colocam em xeque uma coisa que, agora eu não me lembro se é ele ou sou eu que chamo, mas eu acho que é ele, uma espécie de antropocentrismo acalentador. Então, mas isso eu diria que já está em xeque há muito tempo, né? As revoluções astronômicas, elas vivem colocando em xeque a centralidade do homem no mundo, porque essa coisa chamada mundo fica cada vez maior. Aqui só um apêndice, eu não estou usando mundo no sentido de planeta Terra, estou usando no sentido de um todo organizado, nos termos do século XVII, né? Mas por que será, né? Por que será, né? A gente pesquisa isso e só fala nesses termos, mas, bem,
o ponto aqui é entender que a crença numa Terra plana, ela está diretamente relacionada ao próprio desenvolvimento da ciência. À medida que a ciência se desenvolve, ela traz consigo os seus arremedos de ciência, as suas contraciências e por aí vai. Pensar, por exemplo, que a frenologia era uma ciência no século XIX. Lembrar que frenologia, né, para o ouvinte, às vezes nós historiadores falamos disso, porque damos aulas, mas frenologia eram uns estudos baseados na face, no formato do crânio da pessoa para justificar prisões, por exemplo, dizendo o sujeito que tinha determinado formação óssea, determinado formato de nariz, era naturalmente um criminoso. Obviamente era uma leitura racista e que por muito tempo foi tomado como ciência, como algo que a polícia podia utilizar para assegurar uma prisão, né, que o advogado sustentaria. Então, Bruno, só para a gente sistematizar para o nosso ouvinte, você falou de um antropocentrismo acalentador, né, que o Carl Sagan coloca, de que muito desse movimento terraplanista, podemos usar esse termo, que na origem não é o termo que eles usam, né? A gente vai reconstruir aqui a origem desses grupos, tem a ver com o fato de que essa escala gigantesca do universo assusta e gera uma questão que é: se o universo é tão grande, se a escala da criação é imensa, a gente é especial? Pois é. Você começa a questionar o dado de que o homem é essa figura criada à imagem e semelhança de um Deus criador e que ele é especial na natureza. Que as suas ações importam, por aí vai. Então, tanto a Terra plana quanto outras coisas que a gente chama de pseudociência, contraciência, elas, ainda que sejam aberrações em termos de formulação, de teoria e tal, elas estão em alguma medida ancoradas em problemas fundamentais. Por exemplo, o Márcio citou aí, quer dizer, eu citei, o Márcio explicou a frenologia, mas pensar um pouco, qual que é o problema de fundo da frenologia? O que faz um criminoso? O que constitui o sujeito que comete um crime? Ele tem uma constituição específica? O problema de fundo é esse. A frenologia era uma resposta do século XIX que usava o conceito de raça de maneira científica. Isso se provou mais tarde falso. A Terra plana tem como problema de fundo essa questão ética. As minhas ações importam? Se a gente descobriu, por exemplo, 4.003 planetas, o que torna o nosso planeta especial? Se a gente descobriu 2.979 sistemas planetários, por que o nosso é especial? E mesmo nos importa? E mesmo uma resposta como: o nosso planeta é o único que abriga a vida. Só que essa resposta vai funcionar até o momento em que se encontra um planeta que abriga a vida. Exatamente. Quer dizer, e aí, a partir do momento que tiver isso, mais uma vez se rebaixa a condição de especificidade de que a Terra, o planeta Terra e os humanos que habitam o planeta Terra são especiais, são únicos, são o topo da criação, o topo da natureza. Exatamente. Então, toda descoberta astronômica de grande porte, né, ela traz consigo a necessidade de reavaliar o nosso lugar no tal do universo, né? E esse problema, ele já é também de longa data. Por exemplo, eu encontro ele em Pascal, né? Um filósofo e matemático e religioso fervoroso do século XVII também, né? Em que ele formula lá no seu Pensamento 72 o problema da infinitude do homem. Quer dizer, o problema do homem diante da infinitude. Pois se as coisas... Então, pensa o Pascal está escrevendo aí em meados do século XVII, então já houve a Revolução Copernicana, já se fala da Terra girando em torno do Sol, já se aponta os telescópios e se enxerga, por exemplo, em Júpiter, luas. Então começa a pensar o seguinte: se as coisas podem ser infinitamente grandes ou infinitamente pequenas, lembrar que no século XVII também são desenvolvidos os microscópios, e aí um novo mundo parece que se abre, de repente bichinhos cada vez pequenininhos que os nossos olhos não enxergam. Então, peraí, qual que é o lugar do homem? O mundo parece que não foi feito, digamos assim, ele não existe em função dos sentidos do homem. Então, existem coisas que eu não consigo enxergar, que eu preciso de um equipamento, e elas estão lá, elas parecem estar lá. Então,
pera, como assim, né? E o Pascal, ele coloca esse drama, que é, pera, então o homem é algo que existe entre o infinitamente grande, entre o tudo, e o infinitamente pequeno, entre o nada, entre o minúsculo, e ele não é capaz nem de entender de onde veio, na sua origem mais remota, e muito menos para onde vai. E a solução que o Pascal encontra aqui é de uma fé irrestrita a Deus, porque essa relação com a infinitude levaria a um desespero existencial. A possibilidade de que você não importa, de que se você nasceu ou não, pouco importa, que se você fez o bem ou não, pouco importa. Então, diante dessa possibilidade de desespero, de desalento, ele fala, não, é preciso se agarrar fervorosamente em Deus, não na razão. E aí o Pascal, então, ele vai ter isso, ou uma solução que é, entre em desespero e pânico e acha que sua vida não tem sentido, ou se atrele a Deus. Só que estes grupos de pseudociência, de anticiência, eles vão criar uma terceira resposta, né, Bruno? Que é contestar esses dados. Então o universo não vai ter essa escala infinita, nem no macro, nem no micro. Não é isso? Sim, é possível, então, enveredar por essa terceira via, que é simplesmente falar, não, todas essas coisas são besteira. Né? Essa coisa de falar de vários mundos e tal, isso é uma invenção. E aí o interessante é pensar como que essa ideia da Terra plana, melhor dizendo, não só uma ideia, mas usar as associações em torno dessa ideia, então os grupos de pessoas em torno dessa ideia fazem isso. Pensar que eles remontam aí, no caso, ao século XIX. Então eu fui, se vocês abrirem aí o Google de vocês, ou o buscador de preferência, e digitarem lá Flat Earth, vocês provavelmente vão cair num site chamado Flat Earth Society, e lá tem uma aba para bibliografia, então para ler os textos que defendem isso. Devo frisar que o Bruno, ele mergulhou no chorume do terraplanismo. Não, porque eu acho interessante, de fato, assim, eu como um interessado em história e filosofia da ciência, eu acho isso um objeto fascinante, ainda que muito esquisito, e talvez fascinante por ser esquisito, né? Mas bem, se você for nessa aba, você vai encontrar lá textos do século XIX e textos do século XX que defendem isso. Dois deles fundamentais aqui. Um do século XIX, de 1865, chamado Earth is Not a Globe, do Samuel Hambleton. E nesse texto aparece uma coisa chamada zetética, né? Então, a galera da Terra plana não se definia como terraplanista de partida. Eles diziam, não, nós não somos terraplanistas, nós somos zetéticos. O que isso quer dizer? O Hambleton, ele define zetética como a busca, o exame, mas uma busca que não que parta da empiria sem nenhum modelo teórico prévio. E isso vocês podem encontrar, esse entendimento vocês encontram no discurso da Terra plana até hoje. Por exemplo, quando no site da Terra plana se fala do famoso experimento do Erastótenes, que prova a esfericidade da Terra e que faz o cálculo de mais ou menos o tamanho dessa esfera, se diz assim, mas ele partia da suposição de que era uma esfera. Ou seja, ele tinha um modelo teórico anterior, e aí ele observa a partir disso e comprova isso. O zetético, ele não faria isso. Ele partiria das coisas como elas se mostram. O que, para mim, é uma espécie de empirismo grosseiro. Porque se trabalha aí com uma divisão entre empiria e teoria que é complicadíssima, ainda que seja legítima no debate de filosofia da ciência. O que eu quero dizer com isso? Existem coisas que se apresentam a nós, por exemplo, uma mesa, um tapete, um copo e tal, e essas coisas são dadas como fatos. E a maneira de explicá-los muitas vezes é dada como uma teoria. Só que os experimentos em ciência, eles partem justamente do entrelaçamento entre essas coisas, entre a dimensão teórica e a dimensão empírica. Quando eu tiro a dimensão teórica,
o que eu tenho, afinal? Porque me parece, às vezes, que o empirista cego opera a partir de categorias que não são empíricas, só que ele não conta a respeito disso. No caso dos zetéticos, eles dizem, então, que eles vão observando as coisas tal qual elas se apresentam e chegam nessa ideia de que a Terra é plana. Eu não olhei aí os experimentos que são feitos, mas são fundamentalmente experimentos matemáticos, e aí é muito engraçado ver um apelo às coisas empíricas na forma de diagramas matemáticos, que são justamente coisas, muitas vezes, da razão, da teoria, são entidades de razão. Usar, por exemplo, regras geométricas para avaliar fenômenos empíricos cria esse problema. Ué, mas essas regras vieram de onde? Elas têm comprovação empírica? E é interessante notar que esse pensamento dos zetéticos lá no século XIX foi retomado na década de 1960, mais especificamente 1966, os anos de 1966 e 67, por uma galera aí, né, um dos principais nomes é o Samuel Shenton, né, que ele vai alertar para... E aí começa aquele lado mais conspiratório do que a gente fala, que é o terraplanismo, né? Sim, ele tem um panfleto maravilhoso, inclusive, olha, respeito o trocadilho, chama The Plain Truth. Então, assim, eu realmente achei bom. O nome é realmente genial, assim, porque zetético, desculpa, não vende. The Plain Truth vende e é engraçado, sim, né? E ele vai pegar essa ideia de uma grande conspiração que seria não em si a coisa da Terra plana, mas a corrida espacial, né? Que seria uma mentira contada para os jovens. Ele tem, e é muito curioso, né? Como as novas gerações são algo em disputa, de que as crianças estão sendo ensinadas numa fé cega na ciência. As crianças têm que acreditar na ciência como se a ciência fosse maior que Deus. Exato, ele diz isso na abertura desse panfleto. Ele diz que a sociedade da Terra plana, ela busca alertar, reestabelecer entre os jovens a crença, ou melhor dizendo, o conhecimento de que o Deus de Israel é o Criador, e evitar que esses jovens glorifiquem a ciência como se fosse um Deus. Tirar da ciência as suas teorias falsas e reafirmar novamente entre os jovens de que o mundo tem um design divino. Então, por mais que o site da Sociedade da Terra Plana hoje em dia diga que não se trata de um movimento religioso, em 1966 e 67, pelo fundador da Sociedade Internacional da Terra Plana, é sim senhor, ou sim senhora, tá lá explícito. Trata-se da defesa de uma relação específica entre ciência e religião. E aí, como o Márcio disse, uma disputa pelos jovens. A galera da Terra Plana aqui em 66, os poucos que aderem a isso, se colocam como velhos. Eles são os velhos que vão dizer para os jovens que estão aprendendo nas escolas sobre ciência, com livros sobre ciência, provavelmente mais tarde com caras como o Sagan, de que não, peraí, vocês estão abandonando Deus, isso é um absurdo. Então a gente une aqui na Terra Plana esse empirismo meio grosseiro do século XIX com esse temor religioso profundo e com essa concepção conspiratória de que a corrida espacial é uma farsa inventada e que simplesmente a ciência busca afastar as pessoas, os jovens, de Deus. E é interessante, né? Porque você vai ter uma visão que está muito ligada a essa coisa que vem ficando cada vez mais nova, mais na moda, quer dizer, que é a teoria conspiratória. Quer dizer, por que cientistas no mundo inteiro, e vamos pensar, esse texto é da década de 60, no auge da Guerra Fria, cientistas soviéticos e cientistas americanos entram em acordo sobre isso, olha que legal. Acordo que é necessário eliminar a fé religiosa das crianças através da ciência. Então, o argumento dito em voz alta não faz o mínimo sentido. Só que aí que tá, não importa se faz sentido ou não, é reconfortante, porque bota de volta o fato do ser humano ser único, ser especial na criação e dá um poder de observação nisso que o Bruno chamou de uma empiria grosseira, né? Sim, só como um fecho mesmo, que o modelo cosmológico da Terra plana, ele é tanto reconfortante, né? Existencialmente, pensar, então a Terra ela é especial, ela é plana, enquanto nenhum outro dos mundos é.
e o Sol gira em torno da Terra, quer dizer, em torno não, né? Gira ali, sei lá como. A Lua gira, porque eu não posso falar um entorno, não sei, eu penso no hemisfério, tal, mas ok. Não sei. Bem, mas o Sol se movimenta em relação a nós. Os outros mundos, enquanto eles são esféricos, a Terra não é plana, então ela é especial. Mas para além disso, o modelo cosmológico é muito fácil de defender. E aí vem uma verdade difícil para quem lida com ciência e para quem não conhece tanto ciência, que a ciência não é muito intuitiva, né? Então realmente, se você olha para o horizonte, a Terra parece plana. É muito fácil apresentar experimentos simplórios e falar, olha, a Terra é plana, de fato. Porque as verdades da ciência, elas não são intuitivas, ou seja, elas não se dão imediatamente aos seus olhos, ao seu tato, ao seu olfato. E mais do que isso, elas são provisórias. Então a ciência tem um movimento de verificação permanente. Aquilo que é considerado verdadeiro ou aceitável hoje, talvez amanhã não seja. O que não significa que o que vai aparecer amanhã seja menos verdadeiro. Sim, né? E isso é difícil de entender. Sim. Não, só para colocar também um dado importante, o mundo não é feito na escala do homem. Nesse sentido, quando mais do que isso, na escala do indivíduo. Quando a gente olha para o universo, pensando não dessa maneira terraplanista, pondo o homem como central. Quando a gente olha com um olhar mais científico, a escala do mundo, o mundo não é feito para nós. O mundo está aí e justamente isso assombra, né? Quando você olha e é aquilo, pensar a dimensão do planeta, a dimensão do sistema solar, tudo isso nos põe numa perspectiva incrível. E só para fechar, de fato, eu gostaria de deixar aqui uma indicação de um site chamado Scale of the Universe, ou Scale of Universe, no qual é possível você navegar entre essas escalas, 10 elevado a tanto, 10 menos tanto, porque eu não sei se pode menos. 10 elevado a negativo pode sim. E aí, esse site é uma experiência incrível, em que você vai vendo o tamanho dos objetos cada vez crescendo ou diminuindo. E aí é possível ir para uma escala micro e para uma escala macro. E ali está colocado um ponto fundamental, que é isso. A natureza não parece ter, pelo menos, um compromisso de mensuração com o homem. Ela está aí e a gente está aqui, né? Não necessariamente ela precisa ter o nosso tamanho e ela não precisa, e o conhecimento sobre ela não precisa se adequar às nossas convicções individuais. A Terra plana também, além de ser fácil de defender, ela apela para uma espécie de individualismo ou narcisismo epistemológico, que é: se eu não entendo, então é falso. Pera, talvez você não consiga entender, mas outros consigam. Talvez coletivamente seja possível estabelecer coisas que não sejam individualmente. Você entende de física quântica? Eu não. Provavelmente você também não. Então é necessário que a gente, em alguma medida, confie numa espécie de solidariedade, numa espécie de autoridade, em algum grau, de supor, a comunidade científica não vai inventar uma coisa, uma mentira, uma conspiração, uma farsa para me enganar e eu, Bruno, preciso averiguar todas as coisas. Se eu levar isso a ferro e fogo, eu não posso nem dizer que outros países existem. Eu não posso nem dizer, por exemplo, que os Estados Unidos existem, porque eu nunca estive lá. Então, se eu não estive lá, não há. Então, eu posso dizer que todos os vídeos são fakes, que são histórias inventadas, pois eu fico dentro de mim mesmo. Isso é uma besteira tremenda. E limita a nossa visão de mundo vamos usar a palavra aqui aberta, é mesquinho. É mesquinho. É mesquinho, porque joga a humanidade num grau de individualismo e de olhar para o próprio umbigo de uma maneira arrogante, narcísica, que não leva ao progresso da humanidade, leva a um retrocesso, a um mundo fechado, um mundo, né, usando a metáfora do título do livro do Carl Sagan, né, um mundo cercado por demônios, né, um mundo atacado por eles, em que nós humanos estamos sozinhos. Bem, então já falamos demais aí sobre Terra plana, sobre a perspectiva do homem em relação à natureza. Vamos passar aqui para o próximo eixo que o Carl Sagan entende, pelo qual o Carl Sagan entende o século XX, que são os meios de destruição da vida. E no caso,
a gente vai utilizar aqui dois dos textos, que são um texto chamado Creso e Cassandra, um outro texto chamado Emboscada, o aquecimento do mundo, e por fim, um texto chamado Fuga da Emboscada. Então já vou esclarecer que emboscada é essa, é o aquecimento global. Toda a parte 2, chamada O que os conservadores estão conservando, ela está dedicada a expor um problema específico, que é o aquecimento global, que são as mudanças climáticas, que também estão sob ataque nos dias de hoje. Bruno, só fazer uma correção um pouco, né? 2 pontos. Primeiro, você falou de vamos analisar 2 textos, e aí você falou de 3. Só que veja bem, né? Creso e Cassandra é um texto que introduz o capítulo, em que basicamente o Sagan vai falar do papel do cientista na sociedade, sua relação com os políticos, e o Emboscada e Fuga da Emboscada, eles formam uma unidade, né? Ler um sem o outro não faz muito sentido, e ler só o primeiro e não ler o segundo fica algo faltando. Então por isso que o Bruno falou que são 2 textos, que na verdade eles funcionam dessa forma. E um outro ponto, também só uma correção, não uma correção, mas é a chatice minha. O problema principal é o aquecimento global. Porém, ele está falando de mudanças climáticas no geral, né? Então ele fala também do buraco da camada de ozônio, que hoje, como é um problema que está muito mais controlado, porque as emissões de CFC, né, clorofluorocarbonos, foram cortadas em larga escala, o problema se reduziu tanto a ponto de que até os que são mais jovens talvez nem se toquem desse problema que no início dos anos 90 era um problema bastante claro para o mundo todo, né? Então o tema geral são as mudanças climáticas, mas como o tema mais presente para nós é o aquecimento global que está aí. E no texto primeiro que abre aí o Creso e Cassandra, né? Esse Creso e Cassandra, um texto pequenininho, mas genial. Sim, sim. Ele começa, como eu já disse para vocês, o Carl Sagan gosta de começar com anedotas, né? E qual anedota? Ele vai contar 2 histórias do mundo grego clássico. Vamos lembrar, ele é um cara que nasceu na década de 30, então a formação escolar dele foi lendo os clássicos, esse tipo de coisa estava presente, e ele vai falar de 2 histórias. Primeiro, de um monarca que vai ao oráculo de Delfos e ele quer saber do resultado de uma determinada batalha. O oráculo de Delfos, muito inteligente, dá uma resposta ambígua e o rei acredita que essa resposta ambígua quer dizer: tá tudo certo, eu vou ganhar a batalha. Ele se pergunta algo assim: se eu atacar, se eu invadir a Pérsia, qual dos impérios sobreviverá? Né? Então ele está pensando, o meu ou o dele? Ele pergunta qual o resultado. Qual o resultado? É verdade. E aí o que o oráculo responde: um império será, um império sobreviverá. Exato, e aí o Creso pensa, beleza, é o meu, ataco os persas e perco, o meu império desaparece. Sim, e aí quando alguém vai questionar o oráculo disso, o oráculo sai pela tangente e fala, não, o trouxão, o oráculo falou que alguém ia desaparecer e um outro sobreviveria. Poderia ser qualquer um dos dois. E a história de Cassandra, a narrativa de Cassandra, fala de uma mulher, né, muito bonita, da cidade de Troia, uma troiana, e que o deus Apolo queria ter ela como consorte. Ela não gostou muito da ideia e o Apolo a amaldiçoa com a possibilidade de ter visões, né? Ela vai prever o futuro, só que toda a previsão que ela fizer, ninguém vai ouvir. Ou melhor, as pessoas vão ouvir, mas vão ignorar. Porque são previsões nefastas. Então ela diz, gente, Troia vai cair. Ah, não, você tá exagerando, não, que história é essa? É inexpugnável, Troia não será derrotada, né? Então a tragédia da vida da Cassandra é essa, que é todo momento que ela faz uma previsão. Essa previsão vai acontecer, mas ninguém ouve porque são previsões nefastas. E o Carl Sagan usa essa noção das previsões, né, essa noção do prever o futuro, para pensar a relação do cientista com o público, com o grande público e especificamente com os políticos, pensando que Creso e Cassandra são 2 modelos das interações entre os entes políticos e os cientistas, né? O primeiro modelo é aquele político que acredita piamente no poder da ciência, que acredita que tudo vai se
o cientista diz que vai ser um desastre, então vai ser um desastre, precisamos entrar em pânico e por aí vai. E aí o ponto é difícil levar essa pessoa a sério, porque ela tá tão desesperada que ela parece para as outras pessoas um pouco doida, né? Ainda que ela possa ter boas razões para estar assim, não é mesmo? E existe o outro extremo, que é simplesmente pensar, não, tá tudo bem, tá tudo maravilhosamente bem. O que estão me alertando aqui é banalidade, estão exagerando, tá tudo ótimo. Afinal, fez frio ontem, né? Então, se fez frio ontem, se caiu neve na França ontem, então significa que não há um aquecimento global nem nada assim. Isso é besteira. Então, talvez você esteja agindo aí como creso, pensando, bem, se tudo parece bem agora, significa que tá tudo ótimo, tudo bem. E o Carl Sagan vai sair, né, como aquela figura que nós já falamos que tem um papel de pensar a conciliação, o diálogo, o caminho. Ele é um otimista, eu sempre gosto de frisar isso. Carl Sagan, eu que sou, Bruno fala que eu sou muito pessimista para as previsões políticas. Eu gosto de ler o Carl Sagan porque ele é otimista, porque ele fala, olha, então o que a gente precisa pensar é a prudência. Temos que ouvir os alertas, temos que ouvir os cientistas e aquilo que as pesquisas indicam sobre o mundo, sobre possíveis problemas, mas temos que dimensionar o quanto que esse alerta é perigoso e quais são as possíveis ações para poder evitar isso ou minorar os problemas que vêm dessas mudanças. Sim, e isso envolve também desconfiar sobre a sua própria opinião, sobre o seu próprio bem-estar. Então é ouvir o cientista, ouvir a galera que está fazendo o alerta, pensar, pera, será que tem base aí? E também desconfiar um pouco do, pera, mas por que eu acho que está tudo tão bem? Será que tá? Né? Então nem agir como a Cassandra e nem como o Creso. E o ponto aqui, chave desse textinho pequenininho, é a ideia de prudência. O Carl Sagan não vai entrar no debate sobre as mudanças climáticas dizendo existe um aquecimento global, é uma verdade irrefutável e vocês, otários que não acreditam nisso, vocês são idiotas. Não. Ele está falando, olha, é preciso ter prudência, é preciso agir de maneira prudente. A gente vai explorar um pouco o que isso significa, mas que já se saiba que não é que ele está bancando aqui o que a gente chama de isentão, que é precisamos ouvir os dois lados, nessa coisa meio patética de achar que tudo tem dois lados, como se não tivessem múltiplos lados, ou como se às vezes não tivesse apenas um lado certo, né? Então a gente cai nessa coisa meio estúpida de pensar tudo em dois lados. E aí esse isentão é a pessoa que ouve um pouco um, o outro e no fundo não faz nada. Não, não se trata disso. Se trata de agir, mas de agir de maneira prudente, ou seja, com as informações que eu tenho, que eu julgo confiáveis naquele momento. E sabendo que isso pode ser revisto, repensado, para se justamente lembrando, né? Diálogo é uma palavra importante para o Carl Sagan. Como é que eu dialogo com esses grupos? Entrando nos dois textos que formam uma unidade, né? O Emboscada e o Fuga da Emboscada. Fuga da Emboscada, né? O Emboscada e Fuga da Emboscada. No Emboscada ele vai falar do aquecimento global, né? Então ele vai explicar de maneira bem detalhada, com dados de meteorologia, química, física, como é que funciona esse fenômeno do aquecimento global, qual o papel do CO2. Pra gente que tá aqui no ano de 2019, no século XXI, parece um negócio até meio chato. Se você passou pela educação escolar regular, você já ouviu isso tantas vezes em aulas de biologia, geografia e demais aulas do ensino médio ou na universidade, que parece repetitivo. Mas vamos lembrar que o Carl Sagan é um pioneiro em falar de aquecimento global. Ele fala disso desde o cosmos e antes ele já falava dos riscos do aquecimento global. Então, ele na Emboscada ele vai falar isso, olha, temos dados, ele lembra toda a coisa do Creso e Cassandra, olha, a gente tem dados, estão sendo consolidados, eles coincidem em diversos lugares de que as atividades humanas estão alterando a temperatura do planeta e esse aumento da temperatura do planeta em uma escala acelerada é um aumento perigoso, né? Falando em emissão de gases estufa, tem uma moto passando fazendo bastante barulho, não sei se apareceu na gravação. Torçamos para que não. Torçamos para que não, mas é isso. Então ele vai na primeira parte, no Emboscada, falar, olha, estes são os dados que nós temos hoje, a comunidade científica tem, sobre gases estufa
e o que eles fazem na mudança do clima. E aí ele introduz a ideia de prudência, mais uma vez, perguntando aí a um possível leitor conservador, que provavelmente vai ser contra isso, dizendo, pera, mas é necessário esperar, então, se ter uma certeza absoluta sobre esse dado para poder agir? É preciso a gente esperar então que a ciência reconheça inequivocamente que a mudança climática no planeta Terra leva a um resultado e não a outro para agir? E o ponto dele é, talvez isso seja um pouco tarde demais. E aqui é um pouco óbvio pensar isso, como a gente tenta agir prudentemente. A gente, no nosso dia a dia, nós não temos todas as informações sobre tudo e a gente age do mesmo jeito, a gente procura agir da melhor forma possível. Por que aqui não é o caso? Por exemplo, né, Bruno, pensando no cotidiano para o ouvinte raciocinar com a gente. Digamos que você tenha um carro, um automóvel, e você tem um filho, uma criança pequena, pode ser o Yuri, seu filho, bonitinho, e você pode optar por sentar ele no banco do carro e pensar, não vai acontecer acidente nenhum, né? E ele vai ficar seguro, porque eu vou levá-lo à escola, ao mercado, não vai acontecer nada. Ou eu posso comprar uma cadeirinha, que ele vai estar preso, seguro, e caso aconteça um acidente, ele vai ter uma maior chance de sobreviver àquilo. Então é aquilo que... Não há uma garantia de que ele sobreviva, mas há uma grande chance. A gente tem que atuar dentro da ideia de chance, de possibilidade. Há a possibilidade que isso aconteça. Então, e a ideia da prudência vem justamente nisso. Eu prefiro prevenir do que remediar, já diria a avó de todo mundo aí. Repare, né? Se as avós governassem o planeta, a gente teria o aquecimento global assegurado. E casaquinhos seriam mandatórios a partir por volta das 5, 6 da tarde. Todo mundo teria que usar casaquinho para evitar o sereno. E também a nutrição melhoraria, porque afinal de contas pizza não é janta. Exatamente. Isso é um dado importante. Por mais que seja bom. Então é interessante notar como o Carl Sagan coloca isso, né? Que há uma prudência pública, uma prudência dos agentes públicos que ele demanda. E ele, lógico, né? Como nós falamos, ele é um sujeito que tem um lado na política, ele se posiciona, ele vai tecer duras críticas à administração Reagan sobre como é uma administração que, devido ao lobby do setor do petróleo, ao lobby do setor de produção de energia e alguns outros grandes grupos da sociedade que investem dinheiro nos políticos, o governo Reagan vai recuar em uma série de políticas contra o aquecimento global, usando essa negação de que, como não temos certeza, não preciso fazer a mudança. Para que investir em energia solar se a gente tem a boa e velha queima de carvão e petróleo em termoelétricas que me assegura isso desde a época da minha avó? E aqui o Sagan ele introduz uma ideia, uma visão bastante interessante, né? Um entendimento bastante profundo aqui. Não profundo, mas sagaz, né? Acho que a palavra certa é essa. Ele percebe uma coisa que parece óbvia, mas que, olha, precisa ser apresentada de uma maneira mais clara, que é o seguinte: não basta dizer o petróleo é mais barato, porque se mede esse barato a partir de dólares. Então o petróleo custa tantos dólares, uma placa solar custa 10 vezes mais. Porque ele diz assim, nesse preço não está quantificado o efeito. Os efeitos disso, dessa queima do barril de petróleo, são gigantescos, eles não são mensurados no preço. Então não basta dizer, olha, tal coisa custa mais do que outra, então eu vou optar pela opção eu vou optar pela alternativa mais barata, o carvão, o petróleo, ao invés de desenvolver um outro tipo de matriz energética. Mas por que ela é barata? Porque não se calcula o impacto que isso tem, o impacto ambiental que isso tem, o impacto futuro que isso tem, que talvez seja muito, muito, muito maior do que simplesmente o preço de uma placa solar, de uma usina eólica e por aí vai. Então ele apresenta uma coisa interessante aqui, que é a necessidade de cooperação entre os países para o desenvolvimento de uma economia diferente, de uma nova economia, de novas matrizes energéticas e de projetos que tenham visão de curto e de longo prazo. E aqui ele diz algo muito, muito importante, ao mesmo tempo muito óbvio, que é
os políticos tradicionalmente pensam no curto prazo, nos períodos de eleição e por aí vai. Como lidar com problemas de longuíssimo prazo? Como lidar com mudanças de clima que talvez demorem 50, 100 anos para se realizar? É preciso tratar disso, mas como, né? E aqui é o importante fazer uma espécie de um resgate de uma visão de longo prazo. Perdeu-se um pouco isso nos últimos anos, nas últimas décadas, que é a ideia de visão de médio, de longo prazo. Pensa-se muito no que está acontecendo agora, em como a bolsa vai reagir amanhã a uma dada coisa. E em muitos termos, foda-se. Talvez a economia dos Estados Unidos, do Brasil e tal, passe por custos muito grandes para se reformular na matriz energética e tal, custos imediatos que talvez no longo prazo valham a pena. E aí? Isso vai ser pago? Esse custo vai ser pago de médio e de longo prazo? É preciso então recuperar um pouco isso e colocar isso dentro do cálculo econômico. E é notório, né? Como o Sagan, ele não vai jogar também só no futuro. Vamos salvar o amanhã. Só que de nada adianta falar de salvar o amanhã e você destruir toda uma cadeia produtiva da economia, destruir postos de trabalho. Ele tem essa preocupação que eu preciso de uma situação, de uma solução imediata, mas eu também preciso jogar para o futuro a solução. Eu não posso ficar só na escala do longo prazo, porque as pessoas estão vivendo o hoje, o agora, mas eu também não posso ficar só no hoje, no agora, senão a gente vai para a escala eleitoral, em que o que importa é o próximo pleito, a próxima eleição, e o político pode achar que isso é inconveniente. Sim, afinal, as pessoas vivem o agora, mas elas também vivem o amanhã. Os filhos delas também vivem esse amanhã, o depois de amanhã e por aí vai. Então é preciso aí recuperar um pouco essa visão de longo prazo. E aí é engraçado buscar inovações. No caso, para o Sagan, a saída passa por inovações técnicas que permitam diminuir, por exemplo, a emissão de CO2 e por aí vai. Então, é por meio da inovação tecnológica que se constrói uma economia nova, uma economia diferente que talvez seja até mais interessante, que gere talvez até mais empregos, que talvez melhore a qualidade de vida de muita gente. Retomando aquilo que a Ana Paula nos apresentou, a fala do Barack Obama, né? Pensando, olha, é através da exploração científica que a gente vai construir o futuro, né? Não temos que imaginar que a gente vai viver um eterno presente. A gente vai transformar o futuro. Bem, então só para encerrar essa parte, né? É importante aqui recolocar a pergunta que dá nome a essa parte, que é: o que os conservadores estão conservando? Porque se eles buscam conservar algo, eles deveriam ser, em alguma medida, favoráveis a medidas para prevenir mudanças profundas no clima. O que eles conservam, afinal? Exato. E agora, né, Bruno, nós vamos para a última parte do livro, a parte 3, né, que é quando os corações e as mentes entram em conflito, né, que é a parte mais fragmentada. Enquanto a parte 1 da quantificação, ele começa no bilhões e bilhões para discutir a escala, na parte 2 é um grande bloco sobre mudanças climáticas, a parte 3 são alguns textos mais fragmentários, artigos que possam ser lidos separadamente. E você selecionou um artigo, digamos que polêmico dessa parte, não é, Bruno? Pois é, o artigo 15, né, que se chama "O aborto é possível ser pró-vida e pró-escolha?". Então a primeira coisa que causa um certo estranhamento é eu ter colocado isso no final, né, não só por ser a parte 3, mas por eu ter colocado isso sob a égide, né, sob... eu não sei um sinônimo para égide, mas bem, sob o guarda-chuva desse eixo que o Sagan define o século XX como os meios de salvar e prolongar a vida, né? Mas o que eu estou pensando aqui? Esses meios de salvar, prolongar a vida, eles passam pelo desenvolvimento da medicina, pela medicalização das coisas. Então vai-se cada vez a mais médicos, se tem um atendimento maior nos hospitais, se tem atendimento com vacinas e por aí vai. E existe uma espécie de efeito colateral que se coloca aqui, que é: o aborto deve ser permitido numa rede hospitalar, por aí vai, porque primeiro a gente tem que partir do dado óbvio, que é: o aborto acontece
há muito tempo, mas não necessariamente nas redes hospitalares. O ponto que se coloca aqui é, ele deve ser permitido legalmente, ele deve estar nos hospitais como uma opção médica. E é interessante que o Carl Sagan, e mais ou menos na primeira parte do artigo, ele vai falar um pouco da história do aborto. Fala, olha, nos Estados Unidos, a interrupção da gravidez estava presente ali no século XIX, estava presente no início do século XX. Você tem revistas que trazem anúncios sobre isso, você tem cartões, você tem profissionais que se dedicam a essa prática de interrupção da gravidez. Então ele retoma um pouco de quando que surge isso como uma questão que o Estado vai ter que regular, que o Estado vai ter que arbitrar. Exatamente. Para ele, então, quando ele recorre aí à história, ele quer mostrar que essa questão do aborto ela é muito mais complicada e ela aceita saídas muito mais diversificadas do que aquilo que se coloca pelo simples embate entre, de um lado, os tais os pró-vida e, de outro lado, os pró-escolha. E o que ele faz, ele e a Anne, nesse texto, porque esse texto é assinado por ele e pela esposa também, né? É complexificar a questão, e é o que a gente vai fazer aqui também, é apresentar um pouco dos argumentos que eles trazem, que tentam em alguma medida acabar com posições muito absolutas a respeito desse assunto. Então, porque aqui eles lidam com uma polarização que nos Estados Unidos ela já é de longa data, da década de 80, talvez antes, e que aqui ela é uma coisa, eu não diria que nova, mas nesses termos ela é nova. Muitas vezes a gente importa para cá os termos deles, os debates deles e também os rótulos que eles usam. Então, talvez por aí você encontre hoje em dia gente falando que é pró-vida ou pró-escolha, termos que provavelmente não estão no debate sobre o aborto no Brasil. Sim, até porque é notório isso, que o Carl Sagan ele lança essa questão, que é, primeiro, alguém vai se dizer que é contra a vida? A vida é um valor dado socialmente. Assim como na sociedade americana, estadunidense, isso aí é uma marca, né, muito claro que é pró-escolha significa pró-liberdade, se vamos pensar. Então, alguém nos Estados Unidos é contra a liberdade, o país é fundado neste valor. Então ele vai tentar mostrar que essas posições absolutas de defesa total da vida, né, visto como pró-vida, não se pode ter aborto em nenhuma situação, como a posição absoluta da escolha, né, da liberdade reprodutiva, quer dizer que a mulher ou o casal pode escolher a qualquer momento interromper a gravidez, são escolhas que na teoria a pessoa pode defender. Diríamos hoje, nas redes sociais a pessoa vai fazer essa defesa. Mas quando se põe isso no mundo real, essa defesa absoluta é um pouco mais complicada. Exato, e os autores aqui, porque lembra, são os dois, Carl Sagan e a Anne Druyan. Os dois eles apontam que esses nomes pró-vida, pró-escolha, são rótulos que apelam para quem não é de nenhum desses grupos, né? Porque afinal, como o Márcio disse, como ficar contra a vida e como ficar contra a liberdade. E o que eles vão fazer nesse texto é basicamente colocar obstáculos a cada uma dessas posições no seu absoluto. Então, se tomar pró-vida como a defesa irrestrita da vida e pró-escolha como uma defesa irrestrita da liberdade, há problemas. E quais são? No caso dos pró-escolha, Carl Sagan e sua esposa Anne se perguntam, se é uma questão de liberdade, por que então o aborto no terceiro trimestre, ou seja, no finalzinho da gravidez, não seria permitido, porque a lei norte-americana estabelece mais ou menos, acho que por volta dos 6 meses. O aborto ele é permitido até o segundo trimestre. Na verdade, no primeiro ele é um pouco irrestrito, no segundo ele depende da saúde da mãe, alguma coisa assim, já tem um quadro técnico mais claro, e aí no terceiro é muito difícil que ele ocorra. Mas o ponto que eles colocam aqui é, se há uma defesa irrestrita da liberdade reprodutiva, então não haveria por que colocar marcos na gravidez. Seria possível fazer o aborto em qualquer etapa, inclusive nos 9 meses, né?
Porque o ponto deles é, se o Estado pode fixar uma demarcação, por que ele fixaria num ponto em outro, ou por que não no todo, né? E aí vem aquela questão básica, né? Quando que o aborto se tornaria assassinato? E aí, provavelmente, você, assim como eu, se aproxima dessa posição de pró-escolha, se sente um certo incômodo. E o nome da sessão, dessa parte, ela é muito boa, porque é quando os corações e as mentes entram em conflito. Esse é um assunto que nenhuma solução deixa a gente completamente satisfeito. Você para e pensa, mas pera, será que é assim mesmo, né? Porque o ponto que se coloca aqui no caso dos pró-escolha é, quando é que então aborto vira assassinato? E aí, né, depois o Carl Sagan e Andrew Yang vão fazer a contestação aos defensores do tal do pró-vida. Quer dizer, primeiro argumentando que nunca existiu esse direito à vida irrestrito. Posto que, quando a gente está falando de vida humana. Já começa por aí, quer dizer, a vida humana. A galinha e a vaca não entram aí, elas são criadas para serem mortas. Exato. E aí, né, tem um ponto aqui que eles acrescentam, eu vou ler, abre aspas, mesmo a vida humana é tirada em homicídios, guerras e por negligência. Quer dizer, então, essa questão da defesa da vida, parece que será que não teria outras questões para se defender? Né, antes disso, quer dizer, prevenção de assassinatos e tudo mais. Mas eles vão continuar na argumentação que de pensar onde começa a vida. Exato, porque se você diz primeiro que defende a vida, eles vão dizer, pera, você não defende toda a forma de vida, você defende a vida humana. Aí a pessoa vai dizer, não, óbvio, eu defendo a vida humana. Aí eles vão dizer, tá, então por que você não tem o mesmo posicionamento fervoroso contra os homicídios, contra as guerras e contra, por exemplo, negligências tal qual a fome? Por exemplo, milhões de pessoas no mundo morrem por simplesmente negligência. A gente já produz alimento suficiente para alimentar o planeta todo. Por que então crianças morrem de fome? Né? Por que não se revolta com tal fervor contra isso? Mas aí eles acrescentam, né? Que é esse ponto. Quando é que então a vida humana se torna humana? Né? Porque o ponto que eles colocam, e pode soar um pouco esquisito, absurdo, e eles mesmos dizem, olha, a gente vai usar exemplos absurdos, que é matar os óvulos e os espermatozoides uma espécie de assassinato, pensando que cada um deles contém metade do código genético de uma pessoa? Né? E eles mesmos dizem, olha, o exemplo é um pouco dramático, mas coloca bem o ponto, que é quando começa a vida. A vida humana, né? A vida humana, especificamente. Desculpa, eu mesmo. Não, que já que a defesa não é a defesa da vida, é a defesa da vida humana, onde que ela se inicia. Então, é isso que é interessante. O texto gera incômodo. Se você for um defensor do tal do pró-vida ou do pró-escolha, independente, você sai incomodado, porque os autores vão te pegar pelo calcanhar. E tem mais... Opa, não diga que você defende uma posição em absoluto, que se você for parar para pensar, ela não é tão simples de defender. Não, e tem um ponto bastante interessante aqui ainda de incômodo com relação aos tais dos pró-vida, que é o seguinte, a partir do fato estatístico de que a maior parte dos abortos se dá em razão de controle de natalidade, ou seja, são mães que não querem ter os seus filhos porque não podem criá-los, porque não querem e tal, por que não esses grupos pró-vida defendem, por exemplo, por que eles não defendem métodos anticoncepcionais, ensino de a educação sexual na escola? Exato, nas escolas. Por que são esses grupos simplesmente que querem acabar com isso? Então, o argumento aqui é justamente para tentar reduzir esses dois extremos, esses dois absolutos, a complicações. Mostrar, pera, o assunto não é tão simples assim. Por mais que a propaganda seja, cuidado. Sim, né? Porque uma coisa é a propaganda que tenta mobilizar, né? E até a gente vai falar disso no final, porque o texto trata um pouco da propaganda, mas a propaganda tem esse limite, né? E aí, devidas contraposições feitas a ambos os lados do debate, os autores, né, vão sair desses absolutos e começar a pensar na ciência como uma maneira de tentar estabelecer essa escala. Ele volta para a questão da escala, né? Os autores voltam para a questão da escala, que é onde se iniciaria a vida humana,
dentro da gestação. E vão começar a discutir quais seriam os critérios exclusivos do humano. Mas antes mostrando o desenvolvimento do feto dentro de um útero e tal. Então tem também esse texto uma dimensão explicativa. Dizer, olha, o que acontece na semana 1, 2, 3, 4 e por aí vai, né? Então tem também essa dimensão de sempre estar ensinando algo. E aí o ponto deles é basicamente optar por que o marco, se pode ou não, esteja situado mais ou menos aí com a formação, com a operação do cérebro, que se dá por volta do 6º mês, ou seja, da 24ª à 27ª semana de gravidez. E que é uma opção à época diferente daquela da Suprema Corte dos Estados Unidos, que optava pela questão pulmonar, da questão de, que até o termo que se usava juridicamente é a viabilidade do feto. Quer dizer, se fora da barriga da mãe aquele ser, aquela forma de vida conseguisse sobreviver, então a partir daí assassinato. Antes disso, a Suprema Corte decretava que não, que recua um pouco isso para bem antes da 24ª semana, né, Bruno? Alguma coisa em torno. Eu acho que é em torno dos 3 primeiros meses, né? Antes dos 6 meses, é metade. E que aí até a Andrew e o Carl Sagan, né, na dúvida de para mais ou para menos, eles de certa maneira acham que o limite da Suprema Corte é um limite interessante, o limite ali por volta de 3, 4 meses de gestação, né? Na verdade, acho que é um pouquinho mais. A Suprema Corte opera mais ou menos com 6 meses que eles aqui operam. Por isso até que eles ficam com um ponto pacífico, né? Mas sempre dizendo que, olha, o critério adotado ele é problemático porque ele está amparado no desenvolvimento tecnológico. O critério da viabilidade. Isso. Então, se fala que o aborto não é permitido a partir do momento em que o feto tem viabilidade fora do útero, essa viabilidade está condicionada ao aparelhamento tecnológico fora do útero. Então, se eu consigo, por exemplo, se uma criança nasce prematura, ela consegue, dependendo de quão, sobreviver. Porque existe uma tecnologia que permite a ela respirar e por aí vai. Então, se o desenvolvimento tecnológico conseguir viabilizar fetos de 3 meses, de 2 meses, e aí, o aborto vai ser proibido a partir desse ponto ou não, né? Porque para os autores aqui, a moralidade ela é muito frágil se ela depender do avanço tecnológico. Então, por isso que eles optam por esse marco no desenvolvimento do feto. Dizer, olha, não se trata de se ele é viável ou não fora, mas a partir de que momento ele começa a ser humano, e para eles ser humano significa capacidade de pensar e de sentir, e isso passa pelo cérebro. Sim, sim. E aí aquilo que eu comentei lá atrás, né, de como o texto teve uma recepção interessante, porque numa nota, num box de texto, né, numa caixinha de texto, no final do texto, o texto saiu numa revista ali na década de 80 e foi feita uma pergunta, uma enquete aos leitores da revista. E se deixou um número para que se ligasse e tal. E para dizer, você concorda com qual a sua posição? Totalmente a favor da vida, totalmente a favor da escolha, você concorda com a Suprema Corte, que eram 4 posições, basicamente. Eu não lembro quais. E devido a uma campanha midiática de um pastor evangélico norte-americano na televisão, que chamou os seus fiéis a ligarem em massa e se dizerem totalmente pró-escolha, o pró-escolha teve uma adesão, o pró-vida, quer dizer, o pró-vida, né, o dito pró-vida, de não pode ter aborto em nenhuma situação, ganhou com uma margem de uns 78%, uma coisa assim gigantesca. E o Carl Sagan ele reconhece como a organização política teve muito mais impacto de um grupo pequeno, mas muito bem organizado, do que a discussão que ele e a esposa fizeram naquele artigo. E aí a gente fecha aqui com um ponto que também é chave para qualquer cientista e qualquer pessoa que trabalhe com divulgação de ciência, que é pensar também a relação entre a ciência e as decisões públicas, né? E a esfera pública, porque não é que o cientista saiba de determinadas coisas que ele pode tomar decisões que são de natureza política.
Justamente a ideia de democracia, ela está assentada num governo que não seja o dos técnicos, porque aí é uma outra coisa, né? Então o Sagan no final ele meio que se curva a isso, dizendo, olha, eu tenho aqui um critério científico baseado no desenvolvimento embrionário, mas que de fato, se uma pessoa consegue trazer um monte de gente para ligar e tal, ela consegue pressionar o debate a favor dela. Então é preciso, em alguma medida, traduzir a ciência para a esfera pública, para as decisões de governo e também mobilizar as pessoas em torno disso. As ideias, pode parecer algo óbvio, e é importante dizer obviedades, as ideias não vivem sozinhas. Elas precisam de pessoas que as defendam, que levem à frente, e por aí vai. Então não é porque uma ideia é científica que ela fica de pé por si só. Bem, então, depois desse trajeto aí por dentro do livro, vem aí a nossa perguntinha final, que é: Bilhões e Bilhões é um bom livro de bolso? Diga aí, Marcinho. Bom, Bruno, vamos lá. Pontos positivos, né? Vamos começar pelo que há de bom nessa edição. Em primeiro, né, o texto de Carl Sagan e Andrew Yang é delicioso para leitura. É um texto que flui, né? A minha primeira experiência com esse texto, quando eu adquiri o livro, eu estava numa rodoviária e eu consegui ler o livro na íntegra durante a viagem. Era uma viagem de algumas horas, acho que 6 horas. A leitura foi feita de uma sentada só. Por quê? Porque é extremamente agradável, é prazerosa a leitura, né? Os autores dominam o texto, eles te prendem a cada nova anedota, a cada nova ideia, a cada conceito que é ensinado ali, você está colocado naquele texto. Outro ponto, né? Os capítulos, artigos são breves, eles não se delongam muito, então isso facilita a leitura até mesmo em parte. Se você não for ler de uma vez, não for fazer o meu périplo de 6 horas de leitura seguida, o meu caso, que eu vou lendo seu picado, caso, você foi lendo aos poucos, também você consegue acompanhar o raciocínio, não é uma coisa impossível ao leitor. E por fim, né, a gente tem que elogiar, né, dar os parabéns para a edição da Companhia de Bolso, né, para a Companhia das Letras. O texto está num tamanho legal, o papel é de boa qualidade, o índice remissivo é fantástico para você. A capa é legal também, a arte. capa é legal, a arte, os paratextos. Então, é uma edição que tem muitos aspectos positivos. Eu acho que, assim, indiscutivelmente serve como livro de bolso e tem muitos predicados, mas também tem alguns defeitos, né, Bruno? Como sempre, né? A gente nunca dá a resposta aqui sim ou não, né? Então, o que pode parecer um pouco negativo nesse texto é, primeiro, a desatualização de alguns dados, né? A gente está falando aí de um livro que foi escrito aí no começo dos anos 90, alguns textos do final dos anos 80, então uma série de dados já estão ultrapassados, por exemplo, que eu trouxe aqui sobre a descoberta dos exoplanetas. Então, isso pode criar um certo drama aí. E também uma certa redundância, né? É um texto que, principalmente na parte 2, você pensa, tá, eu já entendi isso, eu já entendi que o aquecimento global é um problema, vamos seguir? E não, ele fica repisando na mesma terra, então isso pode causar um certo desânimo. E aí eu acrescento duas coisinhas também. Primeiro, que existem certos conceitos de fundo na escrita desse livro que eles não são esclarecidos, eles não são muito bem trabalhados. Por exemplo, conceito de civilização. Sagan apela o tempo todo para uma civilização global, para nossa civilização, sem muito dizer o que é isso. E a própria ideia de técnica, né? O Sagan, ele é um crente na técnica, né? Que a técnica move as coisas, de que a técnica pode ter uma boa aplicação ou uma má, mas ele não chega a pensar na técnica em si. Porque às vezes parece que a técnica é um mero instrumental, como se o instrumento não fosse imbuído de uma finalidade, né? Então, esses conceitos que me ocorrem agora, civilização e técnica, eles não são explorados. Eles estão lá de fundo, eles trabalham o tempo todo no texto, mas eles não são explorados. E um outro ponto, então, o último ponto aqui, que a divulgação científica feita pelo Carl Sagan e pela Anne, ela se limita fundamentalmente às ciências da natureza e um pouco às ciências matemáticas.
falta aí as humanidades, né? De onde o Márcio e eu viemos, né? A gente está aí dentro. E por mais que se possa discutir se são ou não ciências, é preciso reconhecer aqui que essas humanidades poderiam fornecer ao Carl Sagan uma ajuda na hora de entender os problemas que ele põe. Por exemplo, aquecimento, armamento e por aí vai, né? O aborto. Porque às vezes as conclusões às quais ele chega podem parecer um pouco óbvias, um pouco ingênuas, um pouco elaboradas. Parece que ele falta ele o conceitual das ciências humanas para pensar essa relação do cientista e da produção do conhecimento com a sociedade, para além do laboratório, para além da produção acadêmica mesmo, né? Mas aí fazendo um outro lado do outro lado, que é também, se ele não sabe nada dessas ciências, que ótimo que ele se restrinja às ciências que ele conhece minimamente. Então, por mais que eu diga aqui que as ciências humanas viriam a ajudar, né? A calhar e tal, se não se entende minimamente disso, então que não se fale, porque também o que cansa é ouvir físico, é ouvir biólogo, é ouvir astrônomo achando que entende não é que entende alguma coisa, mas que entende cientificamente história, sociologia, ciência antropologia, política. Ciência política e por aí vai. Então calma, né? Eu não estou aqui falando, eu estou aqui falando um pouco de física, mas sem entrar no mérito da coisa. Então, sabe, cuidado, né? Essas ciências ajudam, mas elas também não são qualquer coisa. Exato, exato. E chegamos ao fim no nosso episódio sobre bilhões e bilhões de Carl Sagan, né? Um episódio longo, muito denso e com muita coisa aí bacana que o Bruno e eu conseguimos trazer para vocês. Esperamos que vocês gostem do resultado. Sim, esperamos. Recadinhos do final de sempre. Curtam nossa página lá no Instagram, Leitura do Intervalo. Sigam-nos no Twitter, @leiturainter. Podem mandar e-mails também. Agora podem mandar e-mails no leituradointervalo@gmail.com. E a gente vai se despedindo, pessoal. Até a próxima. Todos fiquem bastante bem e tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.